pode já. Amém. Amém, pastor Jonatas. Esteja à vontade para trazer a palavra. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Paz. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de ser salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus e de também ser escolhido por Ele para cooperar no seu reino, trazendo para as vidas a minha cooperação através da sua santa e poderosa palavra. Amém. Quero agradecer a missionária Rita pelo convite de estarmos aqui participando desta live. Me sinto honrado e feliz em conhecer vocês de diversas partes, mundo afora, e feliz em saber que neste mundo tão extenso nós temos servos de Deus espalhados por vários países. E eu só quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder participar com vocês. Quero também compartilhar convosco uma palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 4. Existem textos e mensagens que marcam a nossa vida. Esse é um dos textos que eu guardo em meu coração, porque revela o poder de uma oração. E começando essa semana, abrindo a semana na segunda-feira, eu queria compartilhar com vocês o poder de uma oração. E como uma oração feita nos moldes apresentados pela Bíblia Sagrada, ela tem uma eficácia extraordinária. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz o texto sagrado: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Queridos, essa sessão do primeiro livro das Crônicas... Chamei não. Espera um pouquinho, pastor. Gente, quem tiver, por gentileza, com o microfone aberto, por gentileza, desliga o microfone por causa da interferência. Obrigada. Ok, pastor? Apresenta os descendentes de Judá. E com muita precisão, o escritor, ele descreve detalhadamente acerca de cada um dos descendentes de Judá, que é uma linhagem extraordinária, linhagem essa que aparece na genealogia de Jesus, Messias, e ele começa a elencar os descendentes de Judá. Mas parece que de forma inconsciente, não sei se a propósito, ele para no versículo de número 9 e ele faz um breve relato acerca da história de Jabez. É como se ele fosse contar os descendentes de Judá, e quando chegou na hora de falar de Jabez, ele pensasse: eu não posso simplesmente dizer que Jabez foi da linhagem de Judá. Eu tenho que contar um pouco dessa história. As pessoas precisam saber
o que Jabez viveu, por onde ele passou, para que as pessoas sejam alimentadas com essa história. E aí é interessante que ele apresenta a história de Jabez em 2 versículos, mas que nos traz uma riqueza de detalhes extraordinária. E eu queria dividir essa mensagem primeiro falando um pouco de Jabez e da história que é apresentada, e depois falando da sua oração. Primeiro, o texto diz que Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ao destaque dado para Jabez. Segundo, o texto diz que sua mãe lhe pôs o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores dei à luz. É interessante perceber o detalhe que na genealogia se aparecia o nome, se apresentava o nome dos pais. Pai era quem dava o nome a toda a família. Nesse caso, nós temos aqui Jabez sendo referendado pela mãe e não pelo pai. Segundo, era da tradição judaica o pai colocar o nome na criança, não a mãe. Você vai ver que o texto diz que a mãe deu o nome a Jabez. Isso indica a ausência do pai. Não se sabe se essa ausência se deu por abandono ou pelo fato de o pai já ser morto. Mas se você analisar lá em Lucas, no capítulo 1, quando João Batista nasce, a mãe diz que o nome dele vai ser João, mas a comunidade não aceita, porque era atribuição do pai dar o nome à criança. E vão perguntar a Zacarias se o nome da criança era mesmo João. E Zacarias assevera, escreve numa tabuinha que o nome seria João. O fato é que o texto nos mostra aqui que Jabez é uma criança que nasce e não tem pai, nem para lhe dar nome e nem para que ele apareça na sua descendência. O texto diz que a sua mãe lhe coloca o nome de Jabez, afirmando que com dores lhe deu à luz. Nós sabemos que a dor de parto é uma dor terrível, porém é uma dor suavizada para as mães pela recompensa que recebe o seu filho. Mas, neste caso, o texto sagrado diz que ela dá o nome de Jabez à criança, justificando que havia tido ele com dores. Estudiosos vão afirmar que essa dor não se refere apenas ao parto, mas esta dor se refere a um drama vivido por esta mulher, uma vez que a criança nasce sem pai para acolher, para proteger. O nome Jabez, por sua vez, tem um significado muito forte. Alguns dicionários vão dizer que Jabez significa dor, tristeza, sofrimento, aflição. Jabez nasce e recebe de imediato um nome forte, carregado de sentimentos de tristeza e de dor. Se tem uma coisa que nós não temos o direito de escolher, é o nome. Nascemos e alguém nos dá o nome. Ninguém tem o direito de dizer, quero esse nome. Mas Jabez recebe nome de dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento. Esse era o nome de Jabez. Observe que todo o contexto que envolve a vida de Jabez é um contexto a priori negativo. Mas o texto sagrado inicia dizendo que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, ele ganhou destaque. Mesmo com todas as dificuldades,
mesmo nascendo sem ter um pai, mesmo recebendo o nome de aflição, de angústia, de sofrimento, de dor, de tristeza, Jabez consegue se destacar entre seus irmãos. E aprendemos logo de cara, de imediato, que não importa o nome que vão nos dar. Toda a história pode ser mudada. E essa mudança começa através de uma oração. É importante perceber que Jabez não se conformou com o nome dado pela sua mãe. Uma vez que, no contexto dos judeus, o nome tinha um significado extraordinário. O nome retratava a situação na qual nasceu a criança. O nome, às vezes, tinha um significado profético, apontava para aquilo que os pais esperavam que o filho fosse. E a gente tem narrativas de vários nomes, por exemplo, Icabô, que é o neto de Eli, que nasce no momento em que Eli morre e que os filhos de Eli também falecem. Israel está vivendo uma grande crise espiritual, de forma que, quando o menino nasce, e a mãe lhe dá o nome de Icabô, foi a glória de Israel. Isto serve para ilustrar para nós a importância do nome. Por exemplo, Jacó, seu nome significava suplantador, trapaceiro, mentiroso, enganador. Ao passo que, quando Deus tem um encontro com ele no Val de Jaboque, Jacó tem o seu nome modificado. E a primeira coisa que Deus pergunta a ele é: diz teu nome. Jacó pronuncia o seu nome, mas Deus decide modificar o nome de Jacó. E Deus diz a ele assim: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Tu serás agora príncipe de Deus. E, meus queridos, isso é extraordinário, porque Jabez cresce num ambiente onde ele podia ouvir todos os dias o nome dor, tristeza, sofrimento, angústia, aflição sendo pronunciado. As pessoas, quando se referiam a ele, talvez faziam chacotas, talvez olhavam com um olhar de pena, de dó. Quem queria ser chamado de dor? Você já imaginou ser chamado ou tristeza? Tem cá, tristeza. Tristeza, eu quero falar contigo, tristeza. Tristeza, eu te mandei um recado. Essa era a realidade de Jabez. Mas Jabez tomou uma decisão. E a decisão dele é a decisão acertada, quando nós não sabemos o que fazer e quando nós não temos para onde ir. Quando nós precisamos mudar a história da nossa vida. O versículo de número 10 fala da ação de Jabez. E ele diz: porque Jabez invocou o Deus de Israel. Há estudiosos que concordam que Jabez invocar o Deus de Israel não está falando simplesmente de Israel como nação, já que nós estamos numa sessão de genealogia, onde se apresenta nomes de descendentes. Ora, Judá era descendente de Jacó, e Jabez invoca o Deus de Israel. Jabez invoca justamente o Deus que mudou o nome de alguém. Jacó teve o nome mudado para Israel. Israel já tinha sido Jacó. É mais ou menos como se Jabez se deparasse com a sua situação e dissesse: será que na nossa história tem alguém que Deus já mudou o nome dele, que Deus já mudou a história dele?
E alguém deve ter contado a história de Israel, de Jacó, que foi mudado para Israel. Então, Jabez invoca o Deus de Israel. Jabez invoca o Deus que mudou a história de Jacó. E a oração dele é extraordinária, porque a oração dele é eficaz, mas a oração dele é delimitada naquilo que interessa. A palavra de Deus diz que às vezes nós erramos porque não sabemos pedir, não sabemos como orar. Mas Jabez fez uma oração extraordinária, com 4 pedidos. Primeiro, Jabez diz assim: se me abençoares muitíssimo. Jabez clama pela bênção de Deus. É interessante que se faltou bênção da mãe de Jabez na hora que ele nasceu, e ela deveria lhe ter dado um nome que abençoasse, que fosse profético, apontando para que ele fosse alguém relevante, Jabez agora estava pedindo a bênção de Deus na sua vida. Ele disse: me abençoares muitíssimo. E há uma importância nesse pedido de bênção para Deus. É que quando você vai até a Deus, você não deve limitar a Deus pela sua capacidade, ou não deve limitar a Deus por aquilo que você acha que Deus pode ou não fazer. Deus pode tudo e muito mais além daquilo que você imagina, aquilo que você pode pensar. Deus pode te abençoar de sobremaneira, de uma forma extraordinária, sem medidas, de forma recalcada, sacudida, transbordante. Jabez não vai ao Deus de forma mesquinha. Jabez vai a Deus crendo na bênção abrangente, na bênção transbordante dele. Ele disse: me abençoares muitíssimo. Eu não quero só bênção, eu quero uma bênção grande, eu quero uma bênção robusta, eu quero uma bênção que seja abrangente na minha vida, eu quero uma bênção. Ele disse: me abençoares muitíssimo. Glória a Deus. Eu não sei o que é que você imagina que Deus pode fazer na tua vida, mas eu estou nessa live para te dizer que Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus vai além do que a compreensão humana pode alcançar. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então, em relação à bênção, Deus pode te abençoar de forma extraordinária. Existem algumas coisas relacionadas à bênção de Deus. A bênção de Deus é sem arrependimento. Deus não abençoa para depois voltar atrás. A bênção de Deus se estabelece e ela é contínua, progressiva. A bênção de Deus vem e não acrescenta dores. Pelo contrário, ela alivia as dores. E se tinha alguém precisando de uma bênção dessa, era Jabez, já que o nome dele era dor e tristeza, e Deus o abençoou para aliviar as dores. Outra coisa da bênção de Deus é que ela não pode ser revogada. Depois que Deus abençoa, está abençoado. Você está lembrado de Balaão, profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus? Está lá em Números, capítulo 23. Pois bem, Balaque diz a Balaão: eu pago para você amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, com sede pelas riquezas, diz: tá bom, eu vou amaldiçoar. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Abraão recebeu uma promessa, e a promessa de Deus a Abraão foi: eu te abençoarei, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Não adianta.
Contra quem é abençoado por Deus não pegará nem praga, nem encantamento, nenhum tipo de seta vai pegar sobre aquele que Deus abençoou. Olha, Balaão até abriu a boca para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele abriu a boca para amaldiçoar, o que saiu da boca dele foi: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não efetuaria. E Balaão diz a Balaque: eu recebi ordem de abençoar. Está abençoado, não pode voltar atrás. Glória a Deus. A bênção de Deus é algo extraordinário, porque a bênção de Deus se estende não só ao abençoado, mas quem estiver em volta e entender e compreender e absorver e assimilar a bênção dispensada por Deus. Assim foi na vida de Abraão. Deus disse: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus ainda vai além e diz a Abraão: em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Querido, a bênção não é só para você. A bênção vai envolver a todos. Observe que Jabez não é abençoado sozinho. Porque se você ler o versículo de número 9, o texto diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Significa que seus irmãos também foram ilustres. Ele foi mais ilustre. Ele foi o destacado. Mas a bênção estava sobre a família de Jabez. Os seus irmãos também ganharam destaque. Ele sobressaiu. E o que Deus está te dizendo nesta live, nesta manhã de segunda-feira, é que a bênção dele vai te alcançar e vai alcançar os teus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Talvez você ganhe um destaque maior, mas quem estiver à tua volta Amém. vai receber o respigar desta bênção. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar quem estiver perto de você também. E ele diz assim: se me abençoares muitíssimo. O que me faz entender, à luz do texto sagrado, é que Deus, ele tem mãos abertas para abençoar sem medidas. Quando Deus decide abençoar alguém, ele não dá migalhas. É verdade. Ele não dá migalhas. Vocês lembram, né? Vocês lembram da mulher cananeia, capítulo 15, o evangelho escrito por Mateus, onde aquela mulher gritou por Jesus, por sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe responde palavras, os discípulos intercedem por ela. Jesus diz que não havia vindo senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher vai e ainda insiste com Jesus, adora ele, mas Jesus dá uma palavra dura para ela e diz a ela assim: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher vai com uma palavra forte e diz a Jesus assim: sim, Jesus, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aleluia. Os cachorrinhos estão esperando as migalhas. Glória. Mas Jesus surpreende aquela mulher quando diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como crês. Amém, Jesus. Significa dizer que Jesus não dá migalhas àquela mulher. Jesus dá o pão inteiro. Aleluia. E se Jesus está disposto a te abençoar, ele não vai te dar migalhas. Ele vai te abençoar grandemente, de forma extraordinária e surpreendente. Aleluia. Jesus não vai te dar um pouco, Jesus vai te dar o pão inteiro. Amém. Que você possa receber esta palavra nesta manhã, na Itália, na Angola, onde quer que você esteja. O Deus que é Senhor está na mesa. Nesta manhã está dizendo: eu vou dispensar o pão inteiro para você. Aleluia. Não vai cair migalhas. Você vai receber um pão inteiro. Creio. Vai ser a bênção de Deus para a tua vida. Se me abençoares, muitíssimo. Segundo o pedido de Jabez, ele diz assim: e se meus termos amplificares. Jabez vai numa direção muito linda. E é para a gente aprender essa oração. Primeiro, ele pede bênção de Deus. Mas ele não pede uma bênção pequena, ele pede uma bênção grande.
Segundo, ele diz assim, se meus termos ampliares, ele está pedindo a Deus crescimento. Ele está pedindo a Deus crescimento. Infelizmente, existem pessoas que se conformam e se acomodam com a situação em que estão vivendo. Existem pessoas que acham que já está bom, tudo que Deus já fez, tudo que eu já conquistei, já está bom por aqui, não preciso mais do que isso. Só que o Deus da gente é Deus de crescimento. O Deus da gente é um Deus de progressão. O Deus da gente é um Deus que sempre acrescenta, faz mais. Aleluia. Até porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O projeto de Deus para a tua vida não é só isso. O projeto de Deus para a tua vida é crescimento. Glória a Deus. É crescimento. Amém, Jesus. Deus quer que você amplie, cresça, prospere, porque o nome dele vai ser glorificado. Amém. À medida que você cresce, Deus vai fazendo o nome dele conhecido. Aleluia. E ele será glorificado na tua vida. Amém. Então, Deus está dizendo a mim e a você nesta manhã, crescimento é a minha proposta para você. Ainda que as situações sejam todas desfavoráveis, mas o crescimento que Deus está disposto a te dar não depende das circunstâncias favoráveis. Se você quer ver um exemplo disso, veja José, que a gente chama de José do Egito, vendido pelos irmãos, escravo na casa de Potifar. José é aprisionado por uma calúnia e depois José está no trono do Egito. E quando José tem os dois filhos, um ele coloca o nome de Manassés e o outro ele coloca o nome de Efraim. Manassés diz, Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive. Mas Efraim diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por mais que você diga assim, pastor, o momento é de aflição total. Deus vai te fazer crescer na terra da tua aflição. O crescimento é justamente na hora da adversidade, da luta, da prova, da desconfiança, do vento contrário. É aí onde Deus aparece. Aleluia. Deus não vai aparecer no terreno totalmente aplainado. Ele vai chegar para aplainar o terreno. Deus não vai chegar quando a porta já estiver aberta. Deus vai chegar quando a porta estiver fechada. Aleluia. Deus não vai chegar com o mar vermelho aberto. Deus vai chegar para abrir o mar vermelho. Glória. Deus não vai chegar quando Golias desistir. Deus vai chegar para derrubar Golias, para você entender que é Ele que está agindo na sua vida. Deus vai te dar crescimento na terra da tua aflição. Jabez diz, eu quero crescer, Deus. Eu quero crescer. Eu não quero estar limitado debaixo do nome que a minha mãe me deu. Eu não quero estar limitado debaixo da situação desfavorável na qual eu nasci. Eu não quero estar limitado porque as pessoas me olham com dó, com pena. Eu não quero estar limitado do drama que eu estou vivendo. Eu quero crer no crescimento que tu tens preparado para a minha vida. Eu quero crescer, meu Deus. E você sabe, Deus não condenou Jabez pelo pedido de crescimento. Esse crescimento aqui não é ambição. Esse crescimento aqui não é aquela ambição desesperada de ter a qualquer custo. Esse crescimento aqui não é a cobiça desenfreada que faz com que a gente queira tirar os outros da frente para crescer. Não, esse crescimento é pessoal, é individual. Esse crescimento é de dentro para fora. Esse crescimento é na perspectiva de vida. Esse crescimento é na proposta que Deus tem para a nossa vida. Esse crescimento vai na linha do projeto que Deus preparou para você e para mim. E eu quero te dizer, nesta manhã, que Deus fará com que esse crescimento aconteça na tua vida. Ele vai te fazer crescer. Glória. Crescer e crescer. Aleluia. Crescimento. Jabez disse, eu quero crescer, Deus. Que cada um de nós, nesta manhã, aprenda essa palavra. Eu quero crescer, Deus. Eu quero crescer. Eu quero crescer. O crescimento com Deus é para glorificar o nome dele.
O crescimento com Deus é para tornar os seus feitos manifestos entre os povos. O crescimento com Deus é para exaltar os feitos dele na nossa vida. E Deus quer te fazer crescer. Infelizmente, nós temos a tendência de colocar dificuldades. Você já percebeu que Deus, às vezes, nos faz proposta de crescimento e a gente só apresenta as dificuldades? Ah, não dá por isso, não dá por aquilo, não dá por aquilo outro. Mas quando Deus lhe faz a proposta, não é pensando nos seus recursos, é considerando os recursos que ele tem. Quando Deus te faz a proposta, não é porque ele pensa que você é porque ele sabe que ele é. Quando Deus faz a proposta, não é confiando na tua força, é porque ele será a força que você precisa para vencer. Eu acho interessante quando Jesus chega para aquele paralítico, no capítulo 5 do Evangelho escrito por João, que diz assim, queres ficar são? Ele diz assim, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Pô, quem te perguntou sobre o tanque? Quem te falou sobre alguém te ajudar e colocar no tanque? A pergunta é, você quer ficar curado? As condições são minhas, diz o Senhor. Sou eu quem vou fazer. Não é você mais, sou eu. Quando Jesus diz à mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus olha para ela e diz assim, me dá água. Ela diz assim, como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse a ela, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher, ao invés de querer saber logo quem era Jesus, ela disse assim, o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. E quem disse que eu preciso do poço, mulher? Quem bebe dessa água tem sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu não preciso desse poço. Se eu te fiz uma proposta, é porque eu posso fazer muito mais do que o que você está imaginando, do que você está pensando. Poderia citar uma dezena de casos aqui em que Jesus faz propostas e a gente fica colocando dificuldades. Deus vai te fazer crescer. Amém. Terceiro pedido, não quero passar da hora, terceiro pedido de Jabez é, se a tua mão for comigo, se a tua mão for comigo. Esse é um outro detalhe, porque ele pede bênção, crescimento, mas ele pede proteção da mão de Deus. Amém. Ele pede ação da mão de Deus na vida dele. Ele sabe que bênção e crescimento sem a presença de Deus está fadado ao fracasso. Bênção e crescimento sem a presença de Deus, a gente não vai muito longe. Já disseram a Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Se a tua presença não for comigo, eu não quero sair deste lugar. Eu só vou se a tua presença for comigo. A mão de Deus faz toda a diferença. É claro que quando a gente fala da mão de Deus, a gente está falando dentro da teologia de antropomorfismo, que significa dar formas humanas a Deus. Não é que Deus tem uma mão igual à nossa, mas quando a Bíblia fala de mão, está falando da ação de Deus, da presença dele agindo diretamente, de forma efetiva nas nossas vidas. Então, quando Jabez diz assim, se a tua mão for comigo, Jabez estava dizendo assim, eu quero que o senhor coloque a mão na massa. Para eu ser abençoado e para eu ter crescimento, quero que a sua mão esteja envolvida. Eu quero que o senhor faça, eu quero que o senhor haja, eu quero que o senhor trabalhe. Eu quero que o senhor coloque a mão. Sei que vocês já ouviram, né? Alguém dizer a expressão, não coloca a mão nisso. Jabez estava dizendo pelo contrário, Deus, coloca a tua mão. Eu quero que o senhor coloque sua mão. Essa é a diferença na vida de um servo de Deus que prospera. É quando ele pede para que Deus coloque a mão em tudo que ele faz. Aleluia. Existem pessoas que querem agir de forma autônoma, que querem ser autossuficientes. Eu resolvo, eu faço, eu desenrolo, eu sou o cara. Não, você não é nada, nem eu sou nada. Se não for a mão de Deus, a gente não vai muito longe.
os nossos recursos se acabam, a nossa capacidade vai embora, não existe competência naquilo que a gente age. Quando Deus está presente, tudo faz diferença. Quando Deus está presente, Ele age, Ele trabalha, Ele faz. Quando Deus está presente, é diferente. Que a mão de Deus esteja conosco. Que a mão de Deus esteja conosco. Sabe o que é que o salmista louvou lá no Salmo, se não me engano, é 126, que o Senhor tirou do cativeiro do Egito com mão forte e com braço estendido. Mão forte e braço estendido. É isso que faz diferença. Mão forte e braço estendido. Jabez disse, se tua mão for comigo. Ah, se tua mão for comigo. Aí ele faz o último pedido. Ele pede proteção do mal. Ele diz, e fizeres que do mal não seja afligido ou aflito. Sabe o que é que Jabez está dizendo? Deus, o mal existe. O mal está aí em toda parte. Mas eu queria que o Senhor me desse uma garantia. Não deixa o mal me tocar. Não deixa o mal me afligir. Já basta as aflições que eu tenho, Deus. Já basta as lutas que eu tenho. Não deixa o mal tocar em mim, não. Não deixa o mal me afligir. O mal pode até me cercar, mas me afligir, não, Deus. Paulo disse, eu posso estar até abatido, mas não destruído. Eu posso ser contristado, mas não aflito. Que do mal eu não seja aflito. Não deixa o mal ter domínio sobre a minha vida. Existem pessoas, missionária Rita, pessoas no mundo afora que hoje vivem oprimidas pelo mal. Não é simplesmente um processo de depressão, de ansiedade. Não são simplesmente fatores crônicos da sua vida física, da sua vida social. É o mal que está afligindo. É o mal que está oprimindo. Existem opressões, em alguns casos até possessões. Existem pessoas que estão sendo afligidas pelo mal. Mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus nesta manhã para vocês. O mal não te tocará. Em nome de Jesus. O mal não chegará na tua casa. Não te causará dano. O mal não vai te tocar. Recebe essa palavra agora da parte de Deus. Não é minha, é do Senhor. O Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele nem vai cochilar e nem vai dormir. O guarda de Israel, ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Ele guardará a tua alma. Aleluia. Não é só de todo mal, ele vai guardar a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Praga alguma chegará na tua tenda. Em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o que Deus vai fazer. Aleluia. Mas Ele não permitirá que o mal te toque. O inimigo pode até te cercar, pode até te rodear, mas ele não vai poder tocar em você, porque há uma proteção de Deus sendo liberada sobre a tua vida nesta hora. Glória, 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 Jesus. Ele vai te guardar. Amém, Deus. Anjos se acampam ao teu redor. No teu deitar e no teu levantar. Aleluia. No teu caminhar, indo trabalhar, voltando para casa, no ônibus, no metrô, no trem, no carro, no voo. Aleluia. Aonde tu estiveres, a mão do Senhor estará sobre ti
Glória. O cuidado de Deus glória, estará sobre glória, ti. glória, glória, glória. E ele te protegerá Aleluia, amém, Jesus. de todo mal. De todo mal. Jabez fez a oração com esses 4 pedidos. E o texto termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu Amém. o que ele tinha pedido. Glória a Jesus. E eu finalizo esta palavra nesta manhã dizendo que Deus está disposto a atender Amém. a tua oração. Amém. A Zacarias, o anjo disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isso. Aleluia. A Daniel, o anjo disse: eu vim Aleluia. por causa das tuas orações. Ai, Jesus. Eu vim por causa das tuas orações. Glória. E ele ainda disse a Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Glórias. Aramandas. Quando tu aplicaste o teu coração a orar, lá no trono da graça, a ordem já foi dada a teu respeito. Talvez o príncipe da Pérsia pode até querer se colocar na frente para que o anjo não chegue lá. Mas na hora certa, Deus vai enviar o arcanjo que vai guerrear, que vai pelejar, mas a tua resposta chegará. Amém. E você será abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. A tua oração foi ouvida. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.